Amém, sim. Obrigado. Acho que não. Amém. Without a doubt, Sem dúvidas, I am the happiest person here tonight. eu sou a pessoa mais feliz aqui hoje à noite. Without a doubt. Sem dúvidas. You guys think this service is for you, Vocês pensam que esse culto pode ser para vocês? but God loves me so much, He gave it to me. Mas Deus me ama tanto que Ele deu isso para mim. I needed this service in English. Eu precisava desse culto em inglês. Do you know what it's like to leave your home, Você sabe o que é deixar a sua casa, to leave your family, deixar a sua família, to leave your comfort, deixar o seu conforto and to come to a place where you don't even understand the words? e chegar num lugar onde você não entende nenhuma palavra? There's very, very difficult days, Tem dias muito, muito difíceis, exhausting days, que são exaustantes. days when I want to quit. Dias que eu quero acabar com tudo. But thank God that God provides for us. Mas graças a Deus, Ele provê para cada um de nós. Praise God. Glória a Deus. I'm so happy to be here tonight with you. Eu estou muito feliz? Muito feliz por estar com vocês aqui. Thank you, Richard, for the opportunity. Obrigado, Richard, pela oportunidade. Thank you for every single person who played a part in tonight's service. Obrigada por cada um que veio aqui e fez parte do culto de hoje à noite. Tonight, I'm not here to talk about myself. Hoje eu não estou aqui para falar sobre mim. I love my wife so much. Eu amo tanto a minha esposa, I'm not here to talk about my wife. mas eu não estou aqui para falar sobre ela. But I'm here to talk about someone named Jesus Christ. Mas eu estou aqui para falar sobre alguém que é chamado Jesus Cristo. I heard the story. Eu ouvi a história Qual seu dele, nome? Ricardo. do Ricardo. I heard his story about his experience in the United States. Eu ouvi a história dele sobre a experiência dele lá nos Estados That Unidos. the service was cold. Que esse culto ele era frio. We need more missionaries in the United States. Nós precisamos de missionários nos Estados Unidos. We need people to be hungry for A God. gente precisa de pessoas que estejam com fome de Deus. I am on a mission. Eu estou em missão. I came to Brazil to pursue Christ, to tell other people about Him. Eu vim ao Brasil para seguir a Jesus e também para falar dele para as outras pessoas. Before I lived in Brazil, I lived in Asia, Antes de eu morar no Brasil, eu estava morando na Ásia. in Thailand and Cambodia. Tailândia, Camboja. And through all this experience of serving God, E através de todas essas experiências de servir a Deus, there was one truth that was revealed to me. tem uma verdade que foi revelada a mim, And it's very difficult to hear, so prepare your mas é heart. muito difícil de ouvir. Então, prepare seu coração. There's so many people coming to church Tem tantas pessoas vindo para a igreja that are still going to hell. que ainda vão acabar indo para o inferno. There's still people coming to church Ainda tem pessoas que vêm à igreja who are going to hell. que ainda vão para o inferno. If that doesn't break your heart, Se esse fato não quebra o seu coração, I don't know what we're doing, church. eu não sei o que a gente está fazendo, igreja. We're on a mission, Nós my estamos wife em and missão I, to tell people to wake up. para falar para as pessoas, acordem, This is serious. isso é sério. There's still time tonight. Ainda tem tempo, hoje à noite. If you're still breathing, there's still time in your life. Se você está respirando é porque você ainda tem tempo na sua vida. And that's what we're going to talk about tonight. Isso que a gente vai falar hoje à noite. We're going to talk about Jesus. A gente vai falar sobre Jesus. And I hope that it's from a perspective that you're not used to hearing. E eu espero que seja de uma perspectiva nova que vocês não estão acostumados a ouvir. I want to recognize one more thing. Eu quero reconhecer mais uma coisa. The pastor came up and shared a word O pastor que veio e compartilhou a palavra about do not live by the ways of the world. sobre não viver a maneira do mundo. There was another person who said something about we're not from this world, we're from heaven. E outra pessoa também falou que a gente não é desse mundo, a gente é do céu. And that's the theme of tonight. God already put it in your heart and He put it in our heart, and that's what we're going to continue to talk about. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração, no coração de vocês também. A gente vai continuar falando sobre isso. The title of my message is Where Are You Going? O título da nossa mensagem hoje é Onde você está indo? Where are you going? Onde você está indo? And don't get this confused. This is not a message for your eternity. This is a message for today. Não se confunda, não é uma mensagem para a gente pensar na eternidade, mas no agora. I want to take this word today and apply this to our life to help other people know about Jesus today. Eu quero aplicar essa mensagem, pegar esse tema e aplicar na nossa vida hoje em dia. As you know, like I said, my wife and I are missionaries.
Como vocês já sabem, minha esposa e eu somos missionários. But our mission didn't start when we got married. Mas a nossa missão ela não começou quando a gente casou. Our mission didn't start when we started doing missions together. A nossa missão não começou quando a gente começou a fazer as missões juntos. But our mission started when we both individually started following Christ. Mas a nossa missão começou quando nós dois, individualmente, começamos a seguir Jesus Cristo. And so I want to make one point very clear. Então, eu quero fazer um ponto bem claro. Whether you're married, Talvez você seja casado, whether you're looking for marriage, ou você está procurando por casamento, whether you're a man, whether you're a woman, sendo homem, sendo mulher, whether you're a Christian, whether you're not a Christian ou se yet, você é um cristão ou você não é cristão ainda. you have a mission. Você tem uma missão. You have a purpose where you're supposed to go. Você tem um propósito que você deve ir. Let's look at Matthew chapter 4, Vamos olhar para Mateus capítulo 4, verse 18. versículo 18. For 18 through 22. 18 ao 22. 4:18 through 22, right here. While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who was called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Immediately they left their nets and followed him. And going on from there, he saw two brothers, James and the son of Zebedee, and John his brother. And in the boat with Zebedee their father, mending their nets, he called them. Immediately they left the boat and their father and followed him. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Follow me. Sigam-me. Sigu me. Sigu me. God, Jesus is speaking, follow me. Jesus falando, sigam-me. And in Hebrews it says that Jesus is the same E em Hebreus está falando que Jesus ele é o mesmo. yesterday, Ontem, today, hoje and forever. e para sempre. And so if he doesn't change, Então, se ele não muda, and this call, follow me, e ele falou, me sigam. then that means it's true today as well. Isso significa que é verdade para nós hoje também. That we're called to follow Jesus. Que a gente é chamado para seguir Jesus. But in the church, this is something we know. I know I'm supposed to follow Jesus, Mas na Dallas. igreja, é uma coisa que a gente sabe. Dallas, eu sei que a gente deve seguir Jesus. But have you ever asked the question, Mas você já perguntou essa pergunta? where is Jesus going? Onde Jesus está indo? Where is Jesus going? Onde Jesus está indo? That's what I want to answer for you tonight. É isso que eu quero responder para vocês hoje. Where is Jesus going? Because if we're truly serious about following Jesus, Onde Jesus está indo? Porque se a gente é sério sobre isso, onde ele está indo? his destination O destino dele will become my destination. vai se tornar o meu destino. I told you that I love my wife so much, Eu falei que eu amo a minha esposa tanto, and I'll tell you a story. e eu vou contar-lhes uma história. I'm from the United States, my wife is Gaúcha, Eu sou dos Estados Unidos e minha esposa é gaúcha. and we met on Instagram. E a gente se conheceu no Instagram. Praise God for Instagram. Yeah? Glória a Deus pelo Instagram. Okay? I wouldn't suggest this for anybody, okay? Mas eu não ia sugerir isso para ninguém, tá? But it's just what God used to connect us. Mas Deus usou isso para conectar a gente. And I was texting this girl. E eu tava mandando mensagem para essa menina, Oh, so beautiful. tão linda, Ela brasileira, brasileira. right? And I was so excited. I was anticipating, oh, I'm going to see her one day. E eu tava tão animada, eu tava antecipando esse dia, eu vou conhecer ela um dia. We talked just as friends for one whole year. A gente conversou apenas como amigos e orando por um ano I was inteiro. living on the other side of the world in Asia. E eu estava morando no outro lado do mundo, na Ásia. And we started talking about our plans and about our purpose and about who we're called to be.
E a gente estava falando sobre os nossos planos, nossos propósitos e quem a gente é chamado para ser. Eventually, I was scheduled to come to Brazil, E eu já estava pensando e planejando em vir para o Brasil. and I invited Marceli, come to São Paulo. E eu convidei Marcele, vem para São Paulo. And she did. E eu vim. Praise God. Glória a Praise Deus. God. When she came to São Paulo, she took a bus for 24 hours. Quando eu vim para São Paulo, eu peguei um ônibus 24 horas. 24 horas. 24 horas. No. No, muito longe, muito longe. And she comes to São Paulo. E ela veio para São Paulo. And she gets out of the bus. E ela saiu do ônibus. But here's something interesting. I did not ask her to marry me that day. Aqui vai algo interessante. Eu não pedi para ela casar comigo aquele dia. I didn't ask her to marry me the first day. Eu não pedi para casar com ela no primeiro dia que eu vi ela. Why? Por quê? Because I didn't know where she was going. Porque eu não sabia onde exatamente ela estava indo. I didn't know her destination. Eu não sabia o destino And dela. it's the same with Jesus. E é a mesma coisa com Jesus. Because if you want to follow Jesus, Se você quer seguir a Jesus, where he's going is where you're going. onde ele está indo é onde você está indo também. Eventually, I decided, wow, Marceli, I like your destination. Com o tempo eu decidi, eu vi, eu gosto do seu destino. And she said, americano, eu gosto de você, destinação. Americano, eu gosto do seu destino. And so we got married E a gente casou. because we have the same destination, E a right? gente tem o mesmo You destino, see what I'm certo? trying to tell you? Do you understand? Vocês entendem o que eu estou tentando falar para vocês? And that's what it's like following Jesus. We need to know where he's going. É assim como seguir Jesus, a gente precisa saber onde ele está indo. Let's go to Luke chapter 15. Vamos para Lucas capítulo 15. 15. This is an amazing story. 3 stories. É uma história maravilhosa. It's 3 amazing stories. 3 histórias maravilhosas, na verdade. And this is amazing. This is so cool. If you study the Bible, you'll notice that Jesus teaches in parables. Se você estuda a Bíblia, você vai saber que Jesus ele ensina em muitas parábolas. And there's sometimes when Jesus uses 2 parables to communicate the same truth. E às vezes Jesus ele usa 2 parábolas para comunicar a mesma verdade. But on one rare occasion, Mas nessa rara ocasião, Jesus used 3 parables to communicate one truth. Jesus ele usou 3 parábolas para comunicar uma verdade. That must mean it's important for us to understand. Isso deve ser importante para a gente entender, If he né? used 3 stories to tell us one truth, he really wants us to know what he's trying to say. 3 histórias para falar para a gente uma só verdade, então ele quer que a gente saiba. And so these are stories we've read before. Essas histórias provavelmente todos já lemos. We have the parable of the lost sheep. A gente tem a parábola da ovelha perdida. We sang about this song, The A gente Reckless Love. cantou sobre essa música. Tem uma música, né? O Reckless Love, que é o ousado amor de Deus. He leaves the 99 to pursue the one, right? Ele deixou as 99 para procurar aquela perdida. And we have the lost coin. E a gente tem a dracma perdida ou a moeda perdida. And we have the parable of the prodigal son. E nós temos a parábola do filho perdido ou do And filho so pródigo. what we're going to do is this, I'm going to read the text and then we're going to understand it. We're going to digest it. Nós vamos ler o texto e a gente vai digerir, entender ele. Okay? So I'll go ahead and start reading on verse 1. Eu vou começar lendo a partir do versículo 1. Now the tax collectors and sinners were drawing near to him, and the Pharisees and the scribes grumbled, saying, "This man receives sinners and eats with them." So he told this parable, "What man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying, 'Rejoice with me, I have found my sheep that was lost.' Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance." Okay? Verse 1. Yes. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma,
Não as deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la. Então, e quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. And I'm not going to stop. I'm going to keep reading verse 8, Vou continuar lendo o versículo 8 também, the parable of the lost coin. a parábola da moeda perdida. Or what woman having 10 silver coins, if not loses one, does not light a lamp, sweep the house, and seek diligently until she finds it? And when she found it, she calls together her friends and neighbors, saying, Rejoice with me, for I have found the lost coin. Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente, até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que ela, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por uma pecadora que se arrepende. And what I'm going to do is have Richard paraphrase what's happening in the third parable. O Richard agora ele vai parafrasear a terceira parábola. In English? Ok, em português. Na terceira parábola é a parábola do filho pródigo, né? Como todos nós sabemos, é uma parábola bem conhecida, em que um dos filhos, ele quer a parte dele em dinheiro, porque ele quer conhecer o mundo, conhecer as coisas que o mundo oferece, né? E ele pega todo o dinheiro dele, vai para o mundo, acaba gastando tudo, e ele fica sem amparo nenhum, acaba tendo que comer comida dos porcos, e enfim, depois que ele viu que o mundo não tem nada de bom a oferecer para ele, e vê que ele não tinha mais nada, ele se arrependeu e quis voltar para casa do pai dele, né? Ele voltou para a casa do pai dele, se arrependeu, pensando que o pai dele não iria aceitar ele, mas pelo contrário, o pai dele fez uma festa quando ele voltou, porque o pai dele ficou muito feliz em recebê-lo de volta. Só para resumir a terceira parábola. Obrigado. Ótimo. So the reason why I had him paraphrase is because it's a long text, and for the sake of time, Por causa do tempo, e era um capítulo longo, that's why I had Richard speak. por isso ele também falou para And nós. so what I want to do is talk about every single one of these parables. Mas eu quero falar sobre cada uma dessas And parábolas. if you look, they have the same theme. Mas se você olhar de perto, elas têm o mesmo tema. One thing is in the wrong place, Uma coisa está no local errado and something else is in the right place. e outra coisa está no local certo. Also, God is represented in every single story. E também Deus, ele é representado em cada uma das histórias. Let's look at the first one, the lost sheep. Vamos olhar primeiro para a ovelha perdida. God cares so much about the lost. Deus, ele se importa tanto sobre o perdido, He is our shepherd. que ele é o nosso pastor. He can't stand the fact that one of his sheep are not here. Ele não pode suportar que uma dessas ovelhas não está aqui. And so he leaves the 99. Então ele deixou as He 99, doesn't abandon us. não abandonou. He loves us. Ele nos I ama. love you, sheep. Eu amo vocês, I'm minhas going to go get the ovelhas, other one, mas eu vou pegar aquela outra and I'll bring him back. e vou trazê-la de volta. A little story for you. Uma pequena história para vocês. That's my testimony. Esse é o meu testemunho. I was the lost sheep. Eu era uma ovelha perdida. God saved my life radically. Deus, ele salvou a minha vida de uma forma radical. 5 or 6 years ago, 5 anos atrás, I was a drug addict. eu era um drogado. I had no hope, Eu não tinha esperança. no life. Não tinha My vida. parents kicked me out of the house at 17 years old. Meus pais me mandaram embora de casa quando eu tinha 17 anos de idade. I ruined my life, Eu arruinei a minha vida. but God called out to me, Mas Deus, ele me chamou, ele foi até mim Dallas, e falou: Dallas, siga-me, me siga. siga-me, me siga. Deus falou, Dallas, follow me, Me siga. follow me. Me And there was siga. times when he had to get really loud. E teve momentos que Deus teve que falar bem alto. Dallas, follow me. Dallas, what are you doing? Dallas, no, don't go there. No.
que Deus ele falou assim: Dallas, me segue, não vai lá, me segue. He never stopped pursuing me. Ele nunca parou de procurar por mim. That's my testimony. Esse é o meu testemunho. I'm not here today because I chose God. Eu não estou aqui porque eu escolhi Deus. I'm here today because He kept choosing me. Eu estou aqui porque Ele continuou me escolhendo. He kept choosing me. Ele continuou me escolhendo. And He's still pursuing you. Ele ainda procura você. He's pursuing you. Ele procura você. He loves you. He wants you. Ele ama você, ele quer você. Let's look at the story of the lost coin. Vamos olhar para a história da moeda perdida. God is represented in the woman. Deus here in ele this está story. representado no papel da mulher The nessa coin história. is lost. Essa moeda está The perdida. other 9 are in the right place. As outras 9 estão no local certo. Right? Okay, now let's look at the third parable. Agora vamos ver a terceira God parábola. is represented in the father hoping for his lost son. Deus ele está representado no pai, esperando que o filho dele voltasse. What I love about this story, O que eu amo sobre essa if you história read it again, é que se você ler de novo, it says that the father recognized the son from far away. é que o pai ele reconheceu o seu filho de longe. That leads me to believe something. Isso me leva a acreditar em algo, That this was the attitude of the father. que essa era a atitude do pai. Oh, Father, bring my son back, God. Como se ele estivesse orando: Pai, traz o meu filho de volta. God, bring my son back, please, Traz Father. ele de volta, por favor. Father, bring my son back. Pai, traz o meu filho de volta. That's the attitude of the father. Essa foi a atitude do pai, Because when orando the a son Deus. was coming, he recognized him. Porque quando o filho estava vindo, ele reconheceu ele de longe. That's the heart of God. Esse é o coração de Deus. He's interceding for us, hoping we answer the call. E ele está intercedendo por nós, esperando que a gente responda ao chamado. I love these parables. Eu amo essas parábolas. Jesus gave us 3 parables to communicate one truth. Jesus ele nos deu 3 parábolas para comunicar uma verdade. Jesus loves the lost. Que Jesus ele ama o perdido. The question I asked you, where is Jesus going? A pergunta que eu tinha para vocês: onde Jesus está indo? He's going to the lost. Ele está indo pelos perdidos. He's seeking Ele está for the ones who don't know him. procurando aqueles que ainda não conhecem a Ele. That is where Jesus is going. E esse é onde Jesus está indo. And as Christians, if we are going where Jesus is going, E como cristão, se a gente está indo aonde Jesus está indo, it's important for us to adopt this mentality. é importante para a gente adotar essa mentalidade. It's so important. É muito importante. Isn't that amazing? Isso não é incrível? Isn't that so amazing what Jesus is doing? Tão maravilhoso o que Jesus estava fazendo. I want to take the rest of my time and share a story with you. Eu quero pegar o restante do meu tempo e compartilhar uma história com vocês. I gave you a photo. If you can put that photo up for me. Eu mostrei uma foto para o pessoal, gostaria de achar ela, colocar ela para nós, por gentileza. Yes, that's there. You guys know what this is? Vocês sabem o que é isso? O que é? The Titanic. Okay. How do you speak this in Portuguese? Is it the same? Titanic. Titanic. The Titanic, right? How many have watched this movie? Quantos de vocês assistiu esse filme? Okay, keep your hands up. Keep your hands up. Continua com a sua mão levantada. Who has watched this movie more than 10 times? Quem assistiu esse filme mais de 10 vezes? Okay. More than 20 times. Mais de 20. No. Oh, okay. A few. Okay. This story of the Titanic, Essa história do Titanic, I'm going to use this to give an illustration. eu vou usar isso para dar uma ilustração. Before I do, I want to go to one more verse, Matthew 26. Antes de eu fazer isso, eu gostaria de ir para Mateus 26. 26. I'm forgetting a very important part that I can't forget here. Matthew 26, 58. Mateus 26, 58. Okay. Before I talk about this, I want to talk about one more thing. Sorry. Antes de eu falar sobre isso, essa foto, eu quero falar sobre mais uma coisinha primeiro. You guys remember Peter? Vocês lembram do Pedro? We read about this a few chapters ago in Matthew chapter 4, A gente leu sobre eles no capítulo 4 de where of Jesus what? 4, Of what? Matthew. Mateus, capítulo 4. Jesus said, "Follow me, Peter." Quando Jesus estava falando Right? para Pedro, me siga, Pedro. And Peter did pretty good at following Jesus. E Pedro, ele fez muito bom, He did muito good. bem He did seguindo really, Jesus. really good.
Ele fez muito bem, certo? And then E depois it came at a cost. veio um custo. Following Jesus cost Peter something. Seguir Jesus custou algo para Pedro. When Jesus was heading to the cross Quando ele estava caminhando, Jesus estava caminhando para a cruz to pay for our sins, para pagar os nossos for pecados, us to be free, for us to be set free, para que a gente fosse liberados e to be livres. free. A little girl said, Peter, Uma menina falou: Pedro, you know Jesus? você conhece Jesus? Aren't you with Jesus? Você não segue Jesus? No, 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 no. No, no, no. Não, não, não. How crazy is that? Quão maluco é A isso? person who walked with Jesus, Uma pessoa que caminhou com Jesus, who said, I will die with you, Jesus. que falou: eu vou morrer com Jesus. And Jesus said, you don't know what you're saying. Jesus falou: você não sabe o que You você don't está know what you're saying. falando. Você não sabe o que você está falando. When his Christianity, Quando o cristianismo just to dele, put it in today's terms, when his Christianity came at a cost, tentando colocar um pouquinho da nossa atualidade, he was not willing to pay the just price. a second. Yeah. Quando ele teve que colocar aí o custo, ele não estava disposto a pagar o preço. He denied it. Ele negou. Because his Christianity became not about following Jesus. Porque o cristianismo dele se tornou não sobre seguir Jesus, It wasn't about helping other people. não sobre ajudar outras pessoas, It became about his own comfort. se tornou sobre o seu próprio conforto. It became about saving his own life. E se transformou sobre salvar a sua própria vida. And I love what the pastor said at the beginning of the service. Eu amei o que o pastor falou sobre no início do culto. The patterns of this world. O caminho desse mundo, The patterns of this world are changing os very o fast. padrão desse mundo está mudando muito rápido. I don't want to name all the ways, but there's many, many things conflicting against what the Bible says. Eu não quero dar nome a todos, mas tem tantas coisas que estão vindo em conflito com a palavra. As we continue to follow the Bible, A gente continua a seguir a Bíblia, that's going to cause some discomfort. isso vai causar para a gente desconforto. It's going to come at a cost to follow Jesus. Vai custar algo para nós seguir Jesus. There are countries where if you claim as to be a Christian, they cut off your head, okay? Tem países que eles cortam sua cabeça se você disser que você é cristão. This is a reality in our world. Essa é uma realidade no nosso mundo. Christianity isn't always beautiful, okay? O cristianismo, seguir Jesus não é sempre lindo, It's real. mas é real. Jesus died for it. Jesus morreu por isso. Many people have been martyred for this gospel. Tantas pessoas foram mártires por causa desse evangelho. And there's so many people in the church still going to hell. E tem tantas pessoas ainda, às vezes, dentro da igreja que ainda vão Okay? para I o want inferno. to speak something to you to help you understand this point, to change this in this church. Eu quero falar algo para vocês, para ajudar vocês a mudar esse ponto na igreja. Let's read the verse. Vamos ler um versículo. Okay? And Peter was following him at a distance as far as the courtyard of the high priest. Going inside, he sat at the guards to see the end. Just 58. E Pedro, 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Literally, Literalmente, when Peter was following Jesus from a distance, quando Pedro estava seguindo Jesus com uma distância, he denied him for his own comfort. ele acabou negando ele por seu próprio conforto. Do you understand what I'm trying to say tonight, what I'm trying to communicate? Vocês entendem o que eu estou tentando comunicar? Is that when we create a distance between us and Jesus, Quando a gente cria essa distância entre nós e Jesus, we're consumed with the patterns of this a world. gente está consumido pelos padrões desse mundo. When we create distance between us and Jesus, Quando a gente cria essa distância entre nós e Jesus, our Christianity becomes about us. o nosso cristianismo se torna sobre nós. Do you understand? Christianity is not about us. Você entende? O cristianismo não é sobre nós. I do not like the prosperity gospel. Eu não gosto do evangelho da prosperidade. Follow Jesus. Siga Jesus. He'll give you all the money in the Ele world. vai te dar todo o dinheiro do mundo. No more needs. Everything's taken care of.
Tudo vai ser cuidado para você, todas as suas necessidades. That's not the gospel. Isso não é o No, evangelho. the gospel says, carry your cross and follow me. O evangelho fala: carregue a sua cruz e me siga. That's the true gospel. Esse é o evangelho Okay. verdadeiro. So, when we allow distance between us and Jesus, this is what happens. Quando a gente permite essa distância entre nós e Jesus, Let's go back to this picture. vamos de volta para a foto. And so you guys know this story of the Titanic. Vocês sabem a história do Titanic? This is one type of end time Christianity. E isso seria um dos tipos de o final do tempo dos cristãos. How? Como? Pay attention. Pay Presta attention. atenção. There are things in the movie. Tem coisas nesse filme. The movie's amazing, okay? O filme é maravilhoso, But it's certo? not completely accurate. Mas não é completamente apurado. So I'll tell you some real facts about this story. Então eu vou falar para vocês uns fatos reais desse filme, So da vida real. there were not enough boats to save everybody. We know this. A gente sabe que não tinha barcos o suficiente There para were salvar only enough todos. boats to save about 1/3 of the people. Apenas para salvar 1/3 das pessoas. First mistake. Primeiro erro. Come on. You got to have more boats, right? Vamos lá, a gente deveria ter mais barcos, né? When these boats were being Eles put deveriam. down into the water, Quando esses barcos foram colocados na água, in this picture, if you can see, nessa foto, se você pode ver, muito pessoas. parece que está cheio de gente. No, that's not true. Essa não é a That's not realidade. actually what happened. Não é o que aconteceu. Because it's recorded who got on each boat. Porque foi gravado, escrito quem You can entrou research dentro it. de... You can research Não, não. how many people. Quantas pessoas entrou dentro do barco? Você pode pesquisar. Each boat could fit about 70 people. Cada barco poderia entrar 70 pessoas. And it's only recorded about 15 people got on every E o boat. que estava escrito nos documentos é que apenas 15 entraram nos barcos. 15 pessoas? Só isso. There's 70 places on this boat. Tem 70 lugares no barco. There's got to be hope. There's got to be hope. Tem que ter esperança. When this was happening, this Qua- is called the second disaster of the Titanic. Quando isso estava acontecendo, esse é chamado o segundo desastre do The first Titanic. disaster, boom. O primeiro desastre, The second disaster, sorry, go ahead, ok. O segundo desastre is not having enough spaces. é não ter espaço suficiente. This is the craziest part about this story. Essa é a parte mais louca dessa história. The people who were saved, As pessoas que estavam salvas, seguras, the ones who were in the boat, dentro dos barcos, what do you think their reaction was? o que vocês acham que era a reação deles? This was their reaction. Essa era a reação deles. We got to get out of here. Vamos sair daqui. I'm saved, but I got to go. Eu estou salvo, mas eu tenho que ir embora daqui. But there's hundreds of people E centenas de pessoas in the water. que estavam na água. Hundreds of people Centenas de pessoas dying. morrendo. But we're happy Mas a gente, because we're saved. eles estavam felizes I'm porque in the eles boat. estavam, I'm leaving. I'm estavam leaving. seguros. Eu estou no barco, eu vou embora. Church, Igreja, pay attention. preste atenção. This is end time Christianity. Esse é o final dos tempos do cristianismo. We're so satisfied, A gente está tão satisfeito, so happy. tão feliz. I'm saved. Eu estou salvo. I'm going to heaven. Eu vou para o I know céu. who my Savior Eu is. sei quem é o meu Salvador. There's so many people drowning around us. Mas tem tantas pessoas ao redor da gente que estão se afogando. So many people Tantas pessoas dying, morrendo, going to hell. indo para o inferno. They don't know Jesus. E eles não conhecem a Jesus. They're dying. Eles estão morrendo. You can save them. E você tem a palavra da salvação para You have the eles. key. Você tem a chave. Jesus is the key. Jesus é a chave. This living hope that hit your life. Essa esperança viva que bateu na sua vida, que arremetou você. That's the key. Essa é a chave. Dallas, I don't know how to tell people about Jesus. Mas Dallas, eu não sei como falar de Jesus para as pessoas. Yes, you do. Claro que você sabe. I have the easiest way. Eu tenho a maneira mais fácil para você. Fique de pé, por favor. Sim. Amigo,
Amigo. Oh, muito boa, amigo. Meu amigo. When was the first time you made your first mistake? How old were you? Quando foi o primeiro... quão velho você era quando você fez o seu primeiro pecado, seu primeiro erro? Quantos anos? Sim? Repeat, sorry. Quantos anos você tinha quando você pecou a primeira vez ou fez o seu erro a primeira vez? When I born? Amigo. Eu acho 5 anos. Eu acho que os 5 Mais anos. ou menos. 5 anos. Obrigado. Before you made your first mistake, you still needed a savior. Antes da gente fazer o nosso primeiro erro, pecado, a gente já precisava do Salvador. Because even before your first mistake, Porque ainda antes do seu primeiro erro, you still needed a savior. You still needed to be saved. você ainda precisava do Salvador, você precisava ser salvo. Thank you. You ruined my story because you were supposed to say like 6 or 7. Você arruinou a minha história porque você deveria ter falado uns 6, 7. It's okay. I forgive you. I forgive Eu you. perdoo você. Right? So, following Jesus, Então, seguir Jesus, this is where he's going. isso é onde ele está indo. Jesus cares about the lost. Jesus, ele se importa Right. pelos perdidos, certo? Let's continue to talk about this. Vamos continuar falando sobre isso. Listening to that story of the Titanic, Vamos ouvir essa história do Titanic. it's so depressing. É tão depressivo. There has to be hope, Tem que ter esperança. right? This can't be the end of the story. Essa não pode ser o final da história. If you continue to research about the Titanic, Se você continuar pesquisando sobre a história do Titanic, there's a man named John Harper. tem um homem chamado John Harper. John Harper was an evangelist. John Harper, ele era um evangelista. Praise God. Graças a Deus, glória a Deus. He was going from the place, from Southampton to the United States, Ele estava indo de Southampton the United para os States, Estados Unidos for a revival. para um reavivamento. He was going to have a revival in Chicago, Ele estava indo para ter esse reavivamento em preach the Chicago. gospel to thousands of people. Pregar o evangelho para milhares de pessoas. And on that boat that night, E nesse navio que ele entrou, he had the love of his life, ele tinha o amor da vida dele lá his dentro. little daughter, 6 years old, A pequena filha dele de 6 anos de idade. his little daughter. They were actually the first ones to recognize what was happening of the Titanic disaster. Eles, na verdade, foram os primeiros a perceber qual era o real desastre no Titanic. How do we know that? Como que a gente sabe isso? Because this little girl, Annie Jessie Harper, Porque essa pequena menina chamada Annie Jessie she was Harper, registered as one of the people on the very first lifeboat to go down. que ela foi registrada como uma das primeiras crianças que entraram no barco. And there's testimonies of John Harper getting his daughter, putting her on the boat. E tem testemunhos do John Harper colocando a filha dele dentro do barco. This is a really real moment. Imagine. É um momento real, imagine. Looks his daughter in her eyes. Ele olhou para a filha dele, nos olhos dela, Honey, e falou: meu mel, I love you. eu amo I você. will see you soon. Eu vou ver você logo. His Yeah. daughter goes down. E a filha dele foi com o barco. And he understood something very important. E ele entendeu algo muito importante. As an evangelist, Como um evangelista. there's people on this boat who don't know Jesus. Tem pessoas nesse barco que não conhecem Jesus. There's people on this boat who are going to die tonight and go to hell because they don't know this Savior. Tem pessoas nesse navio que elas vão morrer porque elas não conhecem o Salvador, elas vão para o inferno. He took it as his personal mission Ele levou isso como sua missão pessoal. to run around the boat. Correr por todo o barco, Hey, batendo nas portas. women, children, people who don't know Jesus, get in the lifeboat. Mulheres, crianças que não conhecem a Jesus, entram para o bote salva-vidas. He went around and around. Hey, hey. E ele batia e chamava nas portas e chamava eles. After the boat went down, E quando o navio afundou, there's other testimonies of John Harper in the water. tem outros testemunhos quando John Harper estava na água. And he was saying, above all the chaos, you could hear this man's voice. E sobre todo o caos que estava naquele momento, você podia ouvir a voz desse homem gritando: Believe in the Lord Jesus and you will be saved. creia no nome de Jesus e você vai ser salvo. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. A 19-year-old boy comes up to John Harper from the waves. E tinha um rapaz de 19 anos de idade que ele
as ondas trouxeram ele Ótimo. para perto dele. This is a picture of John Harper. Essa é uma foto do John Harper. Thank you. I did not provide this picture. Obrigada, eu não provi essa foto. And in the water, he says to this boy, "Do you know Jesus?" E na água o John Harper falou para esse menino: "Você conhece Jesus?" 19 years old. He wasn't prepared for that question in that chaos. Ele tinha 19 anos e ele não estava preparado para aquela pergunta no meio desse caos. Much like today in our world. Much Like today in our world. Bem similar como hoje em dia no nosso mundo. We're living like the world, going crazy, chaos everywhere, storms around. A gente está vivendo nesse mundo que tem tanto caos e às vezes tormentas vindo. Someone says, "Do you know Jesus?" E alguém fala: "Você conhece Jesus?" No, blah. Não, eu não quero. This is what the 19-year-old boy did in that É moment. isso que esse rapaz de 19 anos falou. What is this guy doing? I'm going to die. Why is he asking me about this guy, Jesus? Eu vou morrer, por que esse cara está perguntando sobre se eu conheço Jesus, se eu não conheço? And the waves took him away. E as ondas levaram ele para longe. A few minutes later, the waves brought him back to John Harper. E Praise alguns God. minutos mais tarde, as ondas trouxeram ele para perto do John Do you Harper. believe in Jesus now? He Ele said. falou: "Você crê em Jesus agora?" And he said, "I can't say that I do." E ele falou: "Não consigo falar que eu creio." His response, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." E ele falou: "Acredita no Senhor Jesus e você vai ser salvo." And that was the last time anyone ever saw this man, John Harper. E esse era o último momento que eles viram esse homem chamado John Harper. 1 year later, Um ano mais tarde, there was an anniversary for the lost, eles tinham esse aniversário pelos perdidos, for the ones who died. em homenagem àqueles que foram perdidos, The very mortos. first person to get up and give a testimony E a primeira pessoa que levantou para dar um testemunho was this 19-year-old boy. foi esse rapaz que na época tinha 19 anos. He was telling the same story I just told you. Ele estava contando essa história que eu também contei para vocês. At the end of his speech, everybody was crying and he said this thing. No final dessa mensagem, no testemunho que ele falou, todo mundo estava chorando e ele falou isso. I was saved 2 times that night. Eu fui salvo 2 vezes aquela noite. 2 times. Let's recognize 2 vezes, vamos reconhecer. there were so many boats Tinham tantos Leaving. barcos indo embora leaving. Only one boat e is recorded apenas um barco é gravado como that went back. se tivesse voltado. One boat. Apenas um. And they picked up that 19-year-old E boy. eles levaram esse menino, o amigo do John Harper. He gave his life to Christ in the water, Ele deu a vida dele para Jesus na água and he was saved from the disaster. e ele foi salvo desse desastre. The point of my story with the Titanic, O ponto da minha história com o Titanic, when we allow distance between us and Jesus, quando a gente permite essa distância entre nós e Jesus, our Christianity becomes about us. o nosso cristianismo se torna sobre nós It becomes about our needs. e se torna sobre as nossas necessidades. What I like, what O que I eu want. gosto, o que eu amo. That's not Christianity. Isso não é cristianismo. That's not the true design. Esse não é o design verdadeiro. The true design of Christianity. O design verdadeiro de cristianismo, The true design of the gospel. o design verdadeiro do evangelho. Jesus died for the lost. Jesus morreu pelos perdidos. He died for us to be set free. Ele morreu para que a gente fosse livre. I think Brazilians Eu acho que like brasileiros to focus on the past, just from my experience of meeting some friends. gostam de focar bastante no passado, Focusing on the de past. algumas experiências que eu tive com The amigos, things that happened, living in the past. vivendo às vezes no passado. We can't. E a gente não pode. We can't live in the past. A gente não pode viver no Because just passado. like the pastor was saying, that today the patterns of the world are changing. Assim como o pastor estava falando, os padrões desse mundo eles estão We mudando. need to put on our armor, like he said. E a gente precisa colocar a nossa armadura, We como need ele to be falou. prepared for these things. A gente precisa estar preparado para essas coisas. We need to go where Jesus is A going. gente precisa ir aonde Jesus está indo. And I'm not saying go into the dirty places and do bad things. That's not my Eu não message. estou falando para vocês irem a lugares sujos e fazer coisas ruins. That's not my message. Don't é a minha be mensagem. deceived tonight. Não seja confuso But those com o que eu estou people who falando. don't know Jesus, Mas aqueles que não conhecem Jesus, he cares for them. ele se importa por eles. He loves them. Ele ama eles. And we should love them. E a gente deve amar eles It's também. important for us to love them.
É importante para nós que a gente ame a eles. Thank you guys so much for this time tonight. Muito obrigado por esse tempo hoje à noite. Let's be the John Harpers of our generation. Vamos ser o John Harper da nossa geração. Let's be the ones who realize time's up. Vamos ser aqueles que percebem que o tempo está vindo. This boat's going down. Esse barco está afundando. And there's people who don't know E Jesus. tem pessoas que ainda não conhecem a Jesus. I hope my message sticks with your hearts. Eu espero que a minha mensagem fica gravada no seu coração. Let's pray. Vamos orar? Okay. Dear Heavenly Father, Senhor Jesus do céu, thank you. obrigado. Thank you for your love. Obrigado pelo seu amor. Thank you that you chase us down until we say yes. Obrigada porque o Senhor nos persegue até que a gente diga sim. Thank you that you care for us. Obrigada porque o Senhor se importa conosco. Thank you that you've never abandoned me. Obrigada porque o Senhor nunca me abandonou. Lord, even in my lowest moments, Mesmo nos meus momentos mais baixos, you cried out to me, você me chamou. Dallas, Você chamou Dallas. follow me, Me siga, follow me. me siga. The Lord is speaking that to you tonight. Deus está falando com você hoje à noite. Follow me, Me siga. follow me, my Me son. siga, meu filho, minha Follow filha. me, my daughter. Me siga, minha filha. You are mine. Você é meu, você You é belong to minha. me. Você pertence a mim. I died for Eu you. morri por você. I died for you. Eu morri por você. I took the penalty. Eu levei todas as penalidades. Father, we love you. Pai, nós amamos o Thank you Senhor. for this service in English. Obrigada por esse culto em Thank you for inglês. every single person here tonight. Obrigada por cada pessoa aqui hoje à noite. I pray that you begin to pull and tug on our hearts, Eu oro para que o Senhor toque no nosso coração that this word stays here in e our faça hearts, com que essa palavra fique em that nós. we care about what you care about, Father. Que a gente se importe com o que o Senhor se importa, Senhor. We pray in Jesus' name. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. I want to say one more thing. You guys can see. Eu gostaria de dizer mais uma coisa. Vocês podem sentar. I want to tell you one more thing about my testimony. Mais uma coisinha sobre o meu testemunho. I want to tell you one of the biggest lies of the enemy. Uma das maiores mentiras do inimigo. You're not qualified. Você não é qualificado. You've done too many things. Você fez muitas coisas You don't erradas. deserve salvation. Você não merece salvação. I know what you did. Eu sei o que você And he fez. reminds you, the enemy likes to remind you of the things you E o did. inimigo gosta de lembrar você do que você fez errado. No, don't accept it. Mas não aceite isso. Jesus paid the price Jesus, ele pagou o for preço my sins, for my dos sins. meus pecados. 5 years ago, I had nothing. 5 anos atrás eu não tinha nada. And he was calling me, Dallas, Ele estava me chamando, Dallas. come, Venha, come. venha. I will give you rest. Eu vou te dar descanso. I will give you comfort. Eu vou te dar conforto. I will give you dreams again. Eu vou te dar sonhos novamente. That's the God that we serve. Esse é o Deus que a gente serve. That's who he is. Esse é quem ele é. Maybe you're someone tonight. Talvez você é alguém hoje Maybe you don't know Jesus. que você ainda não conhece a Jesus. Maybe you've never answered the call. Talvez você nunca respondeu esse chamado. Follow me. Me siga. Maybe you're too afraid. Maybe you're stuck in your seat. Talvez você tenha muito medo, você está paralisado no seu assento. Follow me. E ele está falando, me siga. I don't know. Eu não sei, eu tô nervoso. Jesus is peace. Gente, Jesus, ele é paz. He has all the peace. Ele tem toda a paz. Maybe you're someone who has followed Jesus, Talvez você é alguém que tem seguido a Jesus. but maybe you've allowed distance between talvez- yourself and him. Você permitiu distância entre você e ele. And he's calling you, son, E ele está falando para você, filho, follow me. me siga. Come closer. Vem mais perto. Remember the true design. Lembra do design verdadeiro. God speaking to Marcelli. Deus falando para Marcele. Marcelli, I love you. Marcele, eu amo você. You're my daughter. Você é minha filha. I died for Eu you. morri por você. Don't look over there. It's not about them. It's about me. Não olhe para os lados. Não é sobre eles, é sobre eu. Don't look at yourself. Look at me. Não olhe para você. Não é sobre você, é sobre Jesus. It's me. É Jesus. That's what he's saying to you. É isso que ele está falando para você. Remember me. Lembre-se de mim. Remember me. Lembre-se de mim. Right? Every month you take the communion. Todo mês a gente toma a ceia.
Remember me. Lembrem-se de mim. What are we remembering? O que a gente está lembrando? We need to remember why we remember, A gente precisa lembrar o que a gente está lembrando, right? certo? So maybe you're someone, you guys can begin to play a little music. Ah, I want to play that song, vocês Reckless Love, again. podem continuar tocando, eu The vou... Reckless Love song, Elas vai cantar uma música. yeah? And as they're singing, Conforme eles vão cantando, maybe you're someone who wants to get closer to Jesus. talvez você é alguém que quer se aproximar de Jesus. Very simple. É muito simples. Maybe you need something very small. Talvez você precise de algo bem pequeno. I want to invite you to stand up. Eu quero convidar vocês para levantarem. Use this as a moment to have faith. No, not yet, desculpa. Ainda não. Okay? Use this as a Mas time. use esse como um tempo Use it para, as an illustration. como uma ilustração. God is saying, follow me. Jesus ele está falando, me siga. And if you want to follow him, E se você quer seguir a Ele, but you're nervous, mas você está nervoso, you're afraid, você tem medo, use this time to step out in faith and stand up. use esse tempo para dar um passo à frente com fé e levantar. Okay? So you guys can sing. Vocês podem Reckless cantar, Ousado Amor de Deus, The Reckless Love. If you would like prayer, I ask you to come to the front. Se Okay? você precisa de oração, And eu a gostaria few de of pedir us para will pray vocês for you. virem para frente e alguns de nós vamos orar por vocês. God bless you all. Deus abençoe a todos vocês. Thank you for this opportunity. Obrigado por essa oportunidade. I hope that I can come back. I hope I can come back. Eu espero que eu possa voltar. God loves you. I love you. Deus ama vocês, eu amo vocês. Thank you, worship team. Obrigada, Go ahead. pessoal da adoração.